Olha só que interessante, né? A história dessa arte, dessa imagem, das borboletas da alma e dessa analogia sobre nós, os seres humanos. Essa obra de arte, ela foi criada por um neurocientista, não tendo medo, né? E isso é muito interessante, né? De cruzar essas fronteiras entre ciência e arte, tecnologia e arte, porque a arte é justamente o lado subjetivo do ser humano e como a gente consegue traduzir isso em algumas coisas objetivas. E alguns artefatos, propostas, algumas intervenções, performances, algumas ações objetivas, mas que carregam ali muita subjetividade, e é por isso que é legal brincar com as fronteiras entre as ciências, tecnologias e as artes. É uma série de obras que se baseiam nos escritos e na vida, na verdade, nos achados e os fundamentos de um outro neurocientista lá de 1890 e tantos, 1900, Ramon y Cajal. Ele era também um neurobiologista e um naturalista espanhol. Ele falou, se a gente não tivesse medo de fazer comparações excessivas e analogias, nós poderíamos defender a ideia dizendo que o córtex cerebral é similar a um jardim, cheio de inúmeras árvores. Células piramidais seriam essas árvores que vão se multiplicando, né? Esse ecossistema desse jardim, as suas ramificações, tanto as suas raízes quanto os galhos, e vai compondo esse jardim, vai criando, na verdade, um ambiente propício para que outras vidas possam existir e coexistir ali, se alimentar e desfrutar daquele jardim. A partir daquele momento, coisas novas surgem. E graças a um cultivo inteligente desse jardim, a gente consegue trabalhar nessa terra para que essas raízes possam ir cada vez mais profundas, produzindo cada vez mais flores e frutos diversos e interessantes. A inovação, algo de interessante, curioso, algo de lindo e belo a partir desse ecossistema surge a partir do momento em que há esse cultivo inteligente. A cada dia desse jardim, novas coisas vão aparecendo. E aí, isso ele escreveu em 1894. E lá em 1901, Cajal, ele fala assim: eu, como um entomologista, nessa busca pelas borboletas, o entomologista é aquele justamente que vai fazer a pesquisa, a catalogação, o entendimento dos ciclos, né, desses animais. A minha atenção, ela permanece na busca, no scouting, né, nessa busca ativa de tentar entender e interpretar o que está acontecendo nesse ecossistema, né, na busca nos jardins das células da matéria cinzenta do nosso cérebro, olha só que interessante, com formas delicadas e elegantes. E daí ele fala que essas formas são as misteriosas borboletas da alma, cujo bater de asas pode um dia nos revelar os segredos da mente. Então o que ele está falando, né, nessa analogia das borboletas, as misteriosas borboletas da alma? É basicamente que o cérebro humano, ele é sim como um jardim, que deve ser sim prestado atenção, cultivado e trabalhado nesse jardim, para que a gente possa perceber e notar e tentar ir atrás das misteriosas borboletas da alma, que são o quê? Os insights, as ideias, nossas novas percepções de mundo. Esse ecossistema mental de caminhos de aprendizagem, de caminhos de percepção, de caminhos de criação. E a partir do momento que você vai conhecendo, você vai catalogando, você vai entendendo como o seu jardim opera e como cultivar a sua mente, você vai propiciando essa diversidade, essa novidade. E aí, essas borboletas, né, da alma, elas começam a aparecer. E você começa a ir atrás dessas borboletas e entender o que são essas borboletas que surgem na sua mente. Olha só que interessante como a gente utiliza da arte para conseguir transmitir conhecimentos que são muito abstratos e muito complexos, na verdade. Como a gente pode construir junto, né? Co-criar junto com a nossa mente. E aí a gente tem várias outras analogias que podem ser utilizadas. Um outro artista, chamado de louco ou gênio, pegou o entendimento de que nós podemos esculpir a nossa mente, né? Como um escultor que modela a matéria. A nossa mente, ela tem uma plasticidade cerebral e nós conseguimos modelar os nossos comportamentos, os nossos pensamentos e as nossas ações, no fim das contas, a nossa realidade ao nosso redor, a partir da nossa mente. E aí ele fez a impressão, né, dos seus pensamentos e né, como se fosse uma impressão em
impressora 3D, mas na época não existia isso. Então ele fez um molde de fato. E essa história fica para um outro dia, eu conto isso em outro momento. Hey, aqui é o Lessac, neurocientista de processos de aprendizagem e trabalho com potencialidades humanas para a resolução de problemas complexos.